Olá pessoal, me chamo Christian Neves, faço parte do PET Geofísica da UFPA e no vídeo de hoje vamos continuar o nosso mini curso de introdução ao LaTeX, falando de mais alguns detalhes de como utilizar o ambiente Arrays e o comando stackrel. Bem, o ambiente Array ele é usado normalmente para definir matrizes, né, como você já deve ter visto em vídeos anteriores. Se não viu, não tem problema, continue aqui. Mas também pode ser usado nas definições de sistema. Por exemplo, para você construir esse sistema nesse formato que você está vendo, um sistema com 3 equações e 3 variáveis, você pode utilizar o ambiente array. Então, vamos lá. Aqui o nosso compilador Kyle aberto. Utilizei basicamente 2 pacotes para essa videoaula. O primeiro é para facilitar a acentuação de palavras da língua portuguesa. E o segundo ambiente matemático, para você poder usar símbolos matemáticos. Ele não, na hora de compilar, não deixe o símbolo muito pequeno, enfim, para deixar mais agradável a aparência. Bem, você como sempre começa com um ambiente matemático, né? Você abre ali com cifrão, né? E você chama o comando left para o left é basicamente um delimitador que você vai poder usar para utilizar aquela chave enorme do lado esquerdo, né, para representar, que é a forma clássica, né, que a gente representa um sistema, né? Mas você vai ter que fechar tudo isso com o right no final. Tá, aí você vai chamar agora o comando array. E no caso, você vai colocar 7 colunas no seu sistema. Por que 7 colunas? Né? Lembra que se comporta como uma matriz. O 3x vai ser uma coluna, o menos vai representar outra coluna, o 2y vai ser outra coluna, o mais outra coluna, 2z outra coluna, o igual outra coluna e o 4 outra coluna. Então vamos ter 7 colunas. E eu vou colocar 7 letras C, 4, 5, 6, 7, para ele alinhar ao centro as nossas informações de cada coluna. E aqui, né, eu gosto sempre de colocar primeiro os delimitadores das colunas, né, o E comercial, né, o símbolo que vai quebrar as colunas. Então, se são 7 colunas, vão ter 6 E comerciais para quebrar cada coluna, correto? No final de cada linha, né, você coloca 2 barras inclinadas para a esquerda para quebrar a linha, né, e por aí vai. Aí sempre é bom você colocar um E comercial embaixo do outro, né, para ficar organizado também a sua linha de comando. Para você entender melhor. Aqui para quebrar a linha. Usei o cifrão errado, né? Pronto. Aí para o vídeo não ficar muito longo, eu vou preencher aqui as informações da nossa array conforme o nosso sistema, como foi mostrado na apresentação, e daqui a pouco eu volto. Bem, o sistema é devidamente preenchido. Ele já tinha fechado o ambiente array. E agora a gente vai fechar o comando. Lembra que eu falei left, que vai ter que fechar com right. E aí o ponto, porque você não quer uma chave do outro lado, do lado direito, né? E fecha o ambiente matemático com um cifrão. Correto? E aí a gente compila no Ctrl+S. Já salva o documento.
E veja só, uma informação importante aqui, como a segunda equação ela não tem a variável y, então aonde aqui na nossa linha de comando ficaria o y, você deixa apenas como um espaço vazio. Porque se tirar, ele vai dar erro na hora da conversão. Se tirar, por exemplo, essas duas colunas, né? E aqui também fica vazio porque não tem um símbolo de mais ou de menos, né, para somar ou subtrair com a nossa variável y, que não existe na segunda equação. Mesma coisa para a terceira equação, que não existe a variável z. Então fica vazio aqui no símbolo que supostamente iria somar ou adicionar com a nossa variável z, que também fica vazio. Ficar essas duas colunas vazias nessas duas últimas linhas. Bem, agora a gente vai mostrar como o Ambient Array pode também montar um esquema que mostra uma função com condições intervalares. Uma função que ela assume tal valor, se ela for menor, que o seu x for menor que tal número, ela vai assumir outro valor se o x estiver entre dois valores, e ela vai assumir um terceiro valor, pode ser uma função que tenha também assumir dois valores apenas, enfim, ou mais de três, mas aqui a gente vai usar três possíveis valores para a função de acordo com o intervalo de x, né? No caso, no primeiro ela vai assumir 3x mais 1 se o x for menor ou igual a 3, a menos 3. Depois ela vai assumir um valor de x ao quadrado se o x for maior que menos 3 e menor ou igual a 2. E por último, a função vai zerar se o x for maior ou igual a 2. Correto? Como é que a gente pode colocar isso aqui lá no LaTeX? Bem, eu vou usar aqui um comando vspace só para ele separar a nossa primeira parte dessa segunda parte aqui. Começa do mesmo jeito. Left, já que tem a gente vai usar esse left para organizar aquela chave que tem do lado esquerdo, né? Aí vem a chave e aqui a gente vai chamar o ambiente array. Já que a gente está usando esse ambiente array para produzir, né, essa forma de representar essa equação com intervalos. Aqui eu vou colocar, são três colunas, né? Se você voltar aqui, você vai ver que o 3x mais 1 e a vírgula, né, pode ser uma coluna, o si é outra coluna, e o x menor ou igual a menos 3 vai ser outra coluna. E aí isso vai se repetir nas outras duas equações. Aí aqui eu vou colocar o RLC, só para ele alinhar a primeira coluna à direita, a segunda à esquerda e a terceira no centro. E aí, mesma dica, né? A gente vai separar. Esqueci de abrir o ambiente matemático aqui. Um cifrão. Tá, agora sim, a gente vai separar primeiro as colunas. São três colunas, correto? Então vai ter apenas dois e comerciais. Aqui para quebrar a linha. As duas barras inclinadas para a esquerda. Pronto. E aqui é o mesmo esquema. Eu vou pausar o vídeo e volto para preencher essa coluna e não ficar muito longo o vídeo. Muito bem, pessoal. Preenchi todas as colunas. E aqui, só atentar para esse detalhe, eu usei aqui o comando mbox em todos os si
para ele não tratar esse si como um símbolo matemático, ele tratar como um texto, né? Já que estamos dentro do ambiente matemático aberto aqui pelo cifrão. E aqui é a forma de como você apresentar o menor ou igual, que aparece na primeira equação, né? Aparece o x menor ou igual a 3, menos 3. E aí a forma você chama esse comando, né, LEQ, né, a barra inclinada para a esquerda, LEQ representa o menor ou igual. Aqui na segunda equação tem lá o x ele é maior que menos 3, você pode usar direto o símbolo de maior aqui, visto que o maior, no caso, aberto por x, né? E o outro símbolo maior ou igual a 2, no caso menor ou igual a 2, perdão, ele é utilizado dessa forma, igual o de cima, né? Comando LEQ, né? E por último, como você vê aqui na função, já é o maior, x maior ou igual a 2, né? Dependendo do lado que você quer abrir o sinal de maior ou menor, e aí você vai usar esse outro comando aqui, que é a barra para a esquerda para chamar o comando, né? GEQ, certo? Bem, ainda não terminou, né? A gente precisa fechar o comando left. Ele já fechou automaticamente aqui o ambiente array. E aqui left fecha ele com right. Um ponto porque você não quer uma chave do lado direito, né? E por último, cifrão para encerrar o ambiente matemático. Olha lá como é que ficou a nossa função com essas condições dos intervalos de x, né? Só para mostrar aqui o que eu quero dizer, se você tirar esse ponto aqui, ó, colocar uma outra barra para a esquerda e a chave para fechar, olha, até mostra lá qual é a chave que ele está fechando, e compilar, olha o que ele vai fazer, né? Só que não é isso que a gente quer, né? A gente não quer essa representação aí, então fica só o pontinho mesmo, compila e pronto. Bom, falando agora sobre o comando stackrel, ele permite que os símbolos sejam empilhados, né? No caso, esse símbolo, você vê aí o def, né, em cima do símbolo de igual, para falar que uma função é igual por definição a outra função, por exemplo, né? Geralmente é usado uma função f de x é igual por definição a uma função g de x, se os valores de x assumirem o mesmo valor de y, né? No caso, as funções serão iguais, né? F de x e g de x. Aí, supondo, né, que esse lado direito aí que você está vendo seja uma função de g de x, ele está mostrando que f de x é, por definição, igual a g de x. Né? Como é que a gente coloca esse def em cima do igual para representar isso? Mais uma vez aqui eu vou separar com o comando vspace. Bom, ambiente matemático, cifrão. Você percebe logo, né, quando ele não está aberto. E aí, comando stackrel. E aqui você vai colocar dentro de chave, né, para mostrar o text rm, outra chave, e você vai colocar o def. Para que isso? Para que o def ele se comporte, né, como uma letra, né, como uma abreviação, né, de definido, e não ser um símbolo matemático, não ficar em formato de um símbolo matemático.
Ah, porque não pode ser usado o mbox como foi usado em cima? O mbox ele vai deixar a letra muito grande, né? O text rm ele vai deixar pequeno para ficar mais agradável ali a aparência em cima do símbolo de menos. De menos não, de igual, perdão. E aqui, né, chave, duas chaves e o igual. E aqui você pode colocar aquela função, né, que foi mostrada na apresentação. 5x mais x, 5 elevado a x elevado a quinta, né? X mais 1, e aí fecha um ambiente matemático. Pode colocar duas barras inclinadas para a esquerda para ele quebrar posteriormente a linha. Ó, veja lá. O def, né? Se eu fosse usar o mbox aqui, questão de curiosidade, né? Ó, o def ia ficar enorme, não ia ficar muito agradável. Então, deixa o text rm. Bem, agora a gente vai falar de como empilhar esse n em cima do igual, né? Também não muda muita coisa, né? É apenas mais um exemplo, né? Você pode colocar o... Por exemplo, você quer mostrar que a tangente de um ângulo alfa é igual ao coeficiente angular da reta, né? O ângulo formado entre a reta e essa projeção do eixo x, que no caso aí é representada por t, é igual ao coeficiente angular da função que representa essa reta. A ideia é a mesma. VSpace. Aí aqui a gente usa esse comando para chamar tangente, né? Ambiente matemático para começar tudo. Comando para chamar o símbolo alfa. E mais uma vez o Stackrel, né? Mais um exemplo usando o Stackrel apenas. E aí você usa novamente, né, o text rm, porque ele, né, o n ele tem que ser pequeno ali, né, para não ficar desproporcional. O igual. Aí aqui o A, para ele não ficar como um ambiente matemático, né, para ele não ficar com um símbolo matemático, melhor dizendo, você já usa o mbox, né, que ele já deixa em formato de letra, mas num tamanho maior. Aí fecha. Ó. Tangente numericamente igual ao A, que no caso é o coeficiente angular. Bom, para encerrar aqui, tem essa outra representação de essa simbologia de função, né? Você pode que ele empilha ali o F em cima dessa flecha, mostra ali que você entra com o valor x, ele te devolve o valor y, que é nada mais nada menos que a própria função, né? O f de x. Aí como é que a gente faz esse empilhamento aí, né? Aqui já muda um pouco porque já é uma flecha, né, que você vai colocar. Abre o ambiente matemático, x, aí chama o comando stackrel, como anteriormente, e aqui f, você não precisa colocar esse f em mbox, porque ele é um símbolo de função, né, ele vai mostrar ao compilar como um símbolo de função, e aí a flecha, né, você coloca logo depois do que vai ficar embaixo do f, no caso, você pode usar esse comando long right arrow. Right para mostrar o lado, né, que a flecha vai estar apontando.
e aí o Y, né? E fecha tudo com um cifrão. Opa, deu um erro aqui. Bom, tinha dado um erro aqui, mas é só porque eu esqueci de especificar aqui o tamanho do VSpace. Pronto, VSpace. E aqui ele mostra como ficou, né? A, a representação, né? Essa simbologia do X que entra com valor e te devolve o valor Y, que é a função, né? E o Fzinho ali empilhado em cima da flecha. Então, é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, acessar o nosso site também. E qualquer dúvida, leia a descrição, coloque nos comentários alguma sugestão. E é isso. Fiquem bem, até a próxima.